como é que estão? Esta semana a professora programou a entrevista, né, como está lá na nossa apostila, mas não foi possível realizar, tá? A pessoa que ia me atender não poderia fazer isso porque ela está muito ocupada. Então assim, eu fiquei assim bem sentida porque era uma parte muito interessante para a gente aprender sobre esse viveiro que nós temos na prefeitura municipal, ali no parque ecoturístico, né? Que planta, que semeia, que conserva, né? As mudas das árvores nativas aqui da nossa região, né? E vende essas mudas, né? Para os agricultores, para as pessoas que querem recuperar nascentes, né? Então é um lugar assim bem interessante. Se vocês um dia quiserem vir visitar, né, dar uma olhadinha, podem vir. E também se quiserem comprar algumas árvores, né, tem muitas espécies de árvores ali. E é também nesse lugar que é produzido as flores que enfeitam todos os canteiros da nossa cidade, das praças, né, das rotatórias, dos lugares públicos, praças, né. Então é aqui que é produzida essas mudas. Tá? Então nós vamos, infelizmente não vamos realizar a entrevista, mas vamos ouvir uma história na nossa leitura de leite e depois nós vamos trabalhar com um texto informativo. É sobre um jardim também que nós vamos falar, tá? Prestem atenção aqui. A Festa no Céu, um conto do nosso folclore, de Ângela Lago, editora Melhoramentos. Naquela noite ia ter uma festa no céu. Nós, os bichos sem asa, estávamos jururus de fazer dó. Aí, imagine, logo a tartaruga decidiu que ia ao baile. Até logo, disse ela para o urubu-rei. Vou indo na frente porque vou devagar. Por que você não vai voando? O urubu caçoou. Vai voando, os pássaros gozaram. Mas, enquanto os pássaros morriam de rir da pretensão da tartaruga, ela se mandou. E naquela tarde, quando o urubu pegou o violão e levantou o voo para a festa, a tartaruga estava quietinha, escondida lá dentro. No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou fora do esconderijo. E a passarada regalou os olhos. Mas como é que você apareceu aqui? Como conseguiu chegar? Como é que você veio? Voando, a tartaruga respondeu, rebolando. E ela cantou, sambou a noite toda. Rebolou até o sol raiar. Depois tratou de encontrar um jeito de se enfiar de volta no violão. Lá pela metade do caminho para casa, o urubu começou a assobiar um samba da festa, e a tartaruga, que estava muito alegre e um pouco zonza, começou a cantarolar também. O urubu-rei escutou, pensou um pouco, desconfiou. Aquela diaba da tartaruga tinha feito ele de burro de carga. Furioso, virou o violão e sacudiu. A tartaruga caiu rolando, céu abaixo. Sai da frente, terra, senão te arrebento, ela gritou o mais alto que pôde. Mas a terra nem se mexeu. O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos. Fomos nós que achamos e colamos os pedaços todos. Agora você já sabe porque a tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado. E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte para ela. Ela adora contar. O nosso texto é o Jardim Botânico, tá? É sobre o Jardim Botânico de Curitiba. Então, primeiramente, vamos fazer uma leitura desse texto. O Jardim Botânico de Curitiba, inaugurado em 5 de outubro de 1991,
É uma área protegida, constituída por coleções de plantas vivas, cientificamente reconhecidas, organizadas e identificadas, com a finalidade de estudo, pesquisa e documentação do patrimônio florístico do país, em especial da flora paranaense. Contribui na preservação e conservação da natureza para a educação ambiental, na formação de espaços representativos da flora brasileira e ainda oferece uma alternativa de lazer para a população. O nome oficial do Jardim Botânico de Curitiba é uma homenagem à urbanista Francisca Maria Garfunkel Richtbitter, uma das pioneiras no trabalho de planejamento urbano de Curitiba. Dos seus 178 mil metros quadrados, mais de 40% de sua área total corresponde a um bosque de preservação permanente, com nascentes formadoras dos lagos. Com 458 metros quadrados, a estufa de ferro e vidro, inspirada no Palácio de Cristal de Londres, abriga em seu interior exemplares vegetais característicos das regiões tropicais. Emoldura a estufa um imenso jardim em estilo francês, com seus canteiros geométricos. Também fazem parte da paisagem chafarizes e a escultura intitulada Amor Materno, do artista João Zacco. Uma das atrações do Jardim Botânico é o Jardim das Sensações, inaugurado em 2008 e tem por objetivo despertar no visitante, sem o uso da visão, os sentidos do olfato e do tato, através do contato direto com mais de 60 espécies vegetais disponibilizadas no local. O Jardim Botânico Municipal tem um grande potencial no processo de educar através de experiências diretas com o mundo natural. Nesse espaço tão especial são ofertadas atividades de educação ambiental e principalmente para alunos de todas as redes de ensino voltadas à preservação ambiental. Nós vimos que é um texto de informação e também ele está o quê? Descrevendo, contando como é o lugar, tá? E esse texto foi dividido em vamos numerar aqui, 1 parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, né? Cada parágrafo vai tratando de um assunto. Então aqui ele apresenta no início do texto, né? Ele já coloca apresentando sobre o que nós estamos falando, especificar então o Jardim Botânico de Curitiba, porque existem muitos outros jardins botânicos, né? Muitas cidades têm seus jardins botânicos. Então ele foi inaugurado em 5 de outubro de 1991, então é quando ele foi feito, né? 5 de outubro de 91, ele foi inaugurado, colocado à disposição da população. Então esse lugar ele é uma área protegida, constituído por coleções de plantas vivas, tá? Cientificamente reconhecidas. Que mais? Elas são organizadas e identificadas com finalidade do que? De estudo, pesquisa e documentação do patrimônio florístico do país. O que é patrimônio florístico? Então, existe o patrimônio cultural, né? Que aqui nós já falamos nas aulas lá sobre o folclore, né? O patrimônio cultural são as festas, né? As músicas, as comidas, as vestimentas para as festas, né? Aqui o patrimônio florístico é do quê? Das florestas, das flores, né? Que existem no nosso país, que são nativas daqui, tá? Em especial da flora paranaense. Então, flora é o quê? É o conjunto, o grupo do quê? De plantas de uma região. A qual é a região? Paranaense, onde nós moramos. Então, aqui, contribui. Quem que contribui na preservação e conservação da natureza? Este jardim. Então, ele está se referindo aqui ao jardim. Nós não vemos aqui, não aparece o Jardim Botânico contribui na preservação, tá? Ele está oculto aqui, ó, mas ele refere-se aqui, ó. Para não ficar repetitivo, como nós já falamos esses dias, né, numa aula aí, evitar as repetições, né? Então, contribui. Então, quem contribui? Ele, o Jardim Botânico. Formação de espaços representativos da flora brasileira e oferece uma alternativa de lazer para a população.
Então, alternativa significa o quê? Uma opção, mais uma opção de lazer. Então, é um lugar de estudo e também é um lugar de lazer. No outro parágrafo vai falar do nome oficial. Qual que é o nome oficial do Jardim Botânico? É Jardim Botânico Francisca Maria Garfunkel Richter. Quem é essa mulher? Vai explicar quem que é ela. Tem o nome dela e já em seguida uma explicação. Uma das pioneiras. O que será que quer dizer pioneira? Um pioneiro é aquele que chega primeiro no lugar, aquele que realiza primeiro alguma coisa, tá? Por exemplo, os pioneiros na nossa cidade são os quem? São os tropeiros, depois os alemães, né? Então, ela foi pioneira no quê? Em chegar na cidade? Não, no trabalho de planejamento urbano de Curitiba. Então, o que é isso, planejamento urbano? É planejar a cidade. Nós, às vezes, em casa não planejamos os móveis, aonde que vai cada móvel, que fica melhor, né? Ali é um planejamento que você está fazendo da tua casa. O urbano é planejar ruas que deem maior mobilidade, planejar parques, planejar lugares de lazer, tá? Então, ela foi uma das primeiras a fazer isso em Curitiba, tá? Depois, né, aqui nessa outra informação vai trazer o quê? Números desse lugar, né? Quanto que ele mede, quanto que ele tem? Olha que um número que nós já conhecemos, que trabalhamos em matemática, ó. 178 mil metros quadrados tem esse Jardim Botânico, tá? Então, dos seus 178 mil metros quadrados, mais de 40% de sua área total corresponde a um bosque de preservação permanente, tá? Então, 40% de 100 do total, que é esse, 40%, quer dizer, 40, né, partes desse todo aqui é de área de proteção, de preservação permanente. É uma área de mata nativa que não pode ser mexida, tá? O que tem nesse bosque de preservação? Nascentes formadoras dos lagos. Então, nesse lugar, no Jardim Botânico, ele tem lagos também, que eles são originários nessas nascentes que estão nesse bosque, tá? Vai falar agora de mais um lugar. Então, aqui ele vai descrevendo. Por isso que é um texto, né, de informação descritivo, porque vai descrevendo, vai contando. Ó. Já contou como é o tamanho, que tem um bosque. Agora vai falar da estufa de vidro e ferro, tá? Quem já foi lá conhece. Depois a professora vai mostrar umas fotos para vocês. Então, 458 metros quadrados. Nós também já estudamos isso daqui, né? O que é metros quadrados, né? É um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, aqui são 458 metros quadrados que formam essa estufa de vidro de ferro e vidro, tá? Ela foi o quê? Inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Então, a forma como ela teve uma inspiração nesse Palácio de Cristal de Londres. Abriga em seu interior. O que é abrigar em seu interior? Dentro da estufa. O que ela tem lá? Exemplares vegetais. O que são exemplares vegetais? Quer dizer, plantas. Uma mudinha de cada uma das regiões tropicais. O que são regiões tropicais? Aquelas que estão acima dos trópicos, né? Lembra lá o trópico de Capricórnio, né? Que passa aqui no norte do Paraná. E as regiões, a maior parte da região do Brasil está na parte tropical. Emoldura a estufa. O que é emoldurar? Em volta da estufa, um imenso jardim. Como que é esse jardim? Em estilo francês, com seus canteiros geométricos. Canteiros geométricos quer dizer que eles vão formando formas geométricas vistas de cima, tá? Também fazem parte da paisagem. O que mais além do jardim? O que mais que nós vimos aqui? Nós vimos a estufa, né? Tem os chafarizes e uma escultura nesse chafariz, que é uma mãe com bebê, né? Chamado Amor Materno. Quem fez essa escultura foi João Zacco. Então, João Zacco fez essa escultura aqui, Amor Materno, né? Aí, o que mais? Olha, vai contar mais coisas que tem lá. Uma das atrações do Jardim Botânico é o Jardim das Sensações. Ó, tem um outro jardim dentro do Jardim Botânico, que foi inaugurado em 2008. Ele foi em 91 inaugurado. Em 2008 eles fizeram mais uma atração lá dentro, que é o Jardim das
sensações. O que são as sensações? Os nossos sentidos, né? Então, qual é o objetivo disso? Despertar no visitante sem o uso da visão, que é uma das sensações. Você vai despertar o quê? O olfato e o tato, através do contato direto com 60 espécies vegetais, tá? Então, tem 60 ou mais até espécies de vegetais diferentes nesse jardim das sensações, que você vai cheirar, você vai tocar para ver se você sabe que planta que é. Daí agora vai falar, veja, não ficou repetindo no início de cada parágrafo. Agora vai falar o Jardim Botânico Municipal. Por que ele é municipal? Porque ele é da cidade de Curitiba, tá? Quem mantém ele é a prefeitura, por isso que ele é municipal. Tem um grande potencial no processo de educar através de experiências diretas com o mundo natural. Nesse espaço tão especial são ofertadas atividades de educação ambiental, principalmente para alunos de todas as redes de ensino voltadas à preservação ambiental. Então fala muito o quê? Em preservação ambiental, em ensinar, né? E é um espaço para se visitar como lazer e também para estudar. Muito bem, já vimos aqui algumas partes deste texto. Agora vamos ver umas outras aqui. Nós temos alguns nomes, né? Próprios aqui. Como, por exemplo, Jardim Botânico de Curitiba. Está todo em maiúsculo, porque é o nome. O que mais que nós temos aqui? O nome desse lugar, né? É Jardim Botânico Municipal Francisca Maria Garfunkel Richtbier. Onde mais? Bosque de Preservação Permanente, que é a área de mata nativa, tá? Que mais que é? O nome da estátua, Amor Materno. Aqui, Palácio de Cristal, é uma construção que existe em Londres, que serviu de inspiração para esse. Ó, João Zacco, quem é o João Zacco? É quem fez essa escultura Amor Materno. Aqui fala também, ó, Jardim Botânico, o nome próprio, Jardim das Sensações, que é uma atração. Tá tudo escrito com inicial maiúscula, tá? E aqui, Jardim Botânico Municipal também é nome próprio, tá? Aqui, ó, vejam nesse espaço tão especial. Que espaço é esse? Jardim Botânico Municipal. Então, para eu não falar novamente, eu troquei por neste espaço, tá? Então, lá nesse Jardim Botânico que é oferecidas atividades para aprendizagem, tá? O que mais nós podemos observar aqui? Já vimos as palavras, tem palavras que não conhecemos, será? A professora já foi mais ou menos vendo o que é patrimônio florístico, né? Já fomos vendo aqui os dados matemáticos, tá? O que é emoldurar? É como se fosse uma moldura, aquilo que fica em volta. Intitulada. O que é intitulada? É dado o título, dado o nome, tá? Onde mais que nós temos? Disponibilizadas, elas estão ao dispor das pessoas, né? Para serem vistas, apreciadas, tocadas, cheiradas, né? Isso, preservação ambiental, você já sabe, porque a professora sempre tem falado bastante com vocês, né? Então, gostaram desse texto? Já conhecem esse lugar? Depois a professora vai mostrar algumas fotos. Vamos ver agora aqui. Onde será que nós poderíamos ver esse texto? Onde será? Nós poderíamos ver um texto desse aqui sendo publicado. Será que numa revista em quadrinhos, um caderno de receita? Isso aqui poderia estar num guia, né, sobre a cidade. Vocês já viram aqueles folders lá que fala sobre a cidade? Que tem as atrações, a explicar o que é, né? Isso que eu poderia também encontrar num texto da internet, lá da cidade de Curitiba, né? Num um folheto, algum livro que conta a história do Jardim Botânico. Nesses lugares eu poderia encontrar esse texto. Vamos ver aqui agora umas perguntas. Esse texto que nós lemos, ele serve para quê? Para informar sobre o Jardim Botânico? Para orientar sobre jardins ou noticiar um acontecimento? O que vocês acham? Isso, informar sobre o Jardim Botânico. Quando foi inaugurado o Jardim Botânico de Curitiba? O que a gente faz
para responder aqui. Se eu ainda não sei, a gente volta ao texto. Ó, a professora já tinha marcado aqui, inaugurado em 5 de outubro de 1991. Então, para eu iniciar aqui a resposta, eu vou dizer aqui a letra maiúscula. Em 5 de outubro de 1995. Qual é o nome oficial do Jardim Botânico de Curitiba? O nome oficial dele, né? Que a gente vai achar lá no texto, ó. Então, a gente olha bem como é que escreve, né? Então, é Jardim Botânico Municipal Francisca Maria, ó, a professora já fez pouca linha. Maria Garfunkel Richter. Muito bem. Então, o que ela era, será? Lembra? Diz o texto, ela era uma urbanista, né? Escreva o nome de 3 elementos da paisagem do Jardim Botânico. Então, aqui foram citados vários. O que será que chamou mais a atenção de vocês que tem lá? Ó, tem um bosque de preservação permanente, tem o Palácio de Cristal, o que mais? Tem um jardim estilo francês, ó. Imenso jardim estilo francês. O que mais que tem? Tem chafarizes, uma escultura, né? Jardim das Sensações. Tem várias coisas aqui, né? E agora, acho que, se eu não me engano, tem mais coisas ainda. Vamos ver aqui, selecionar 3. O que nós vamos pôr? O que vocês acham? Eu vou pôr, então, o Palácio de Cristal, que é bem bonito. Que é o centro, né? O que tem no Palácio de Cristal mesmo? Plantas, né? Lá dentro. Palácio de Cristal. Daí, canteiros. Geométricos, né? Em estilo francês. Daí o que mais que tem? Chafarizes. Aqui pede 3, né? Então coloquei 3. Ainda teria mais coisas para pôr. Qual parágrafo informa sobre a educação ambiental que podemos ter ao visitar o Jardim Botânico de Curitiba? Qual parágrafo que fala sobre isso? 1, 2, 3 ou 4, 5 ou 6? Então, esse primeiro aqui fala, quando ele foi inaugurado, o que ele tem? Aqui, o que ele faz? Contribui para a preservação e conservação da natureza, para a educação ambiental, na formação de espaços representativos, e ainda é uma parte de lazer. Então, aqui ele fala também que é sobre educação ambiental. Ele informa, então, no parágrafo 2, mas tem mais um ainda, ó, que fala sobre o nome oficial, o tamanho dele, né? Aqui também vai falar dos itens que tem lá, né? Das atrações, Palácio de Cristal, o Jardim estilo francês, cultura, chafariz. Que também fala do Jardim das Sensações e que fala, tem um grande potencial do processo de educar através de experiências diretas com o mundo natural. Nesse espaço tão especial são ofertadas atividades de educação ambiental. Ah, é isso que ele está perguntando lá sobre educação ambiental. Então, é 2 e 6. Muito bem. Gostaram, então, do texto? Agora esperem só mais um pouquinho que a professora vai mostrar umas imagens desse lugar para vocês se ambientarem um pouquinho. Então, crianças, olha, esse é o Palácio de Cristal, né? Então, é uma estrutura de ferro e vidro. E aqui dentro tem plantas. Olha aqui dentro como é que ele é, olha, que lindo, né? Diz que aqui dentro tem até o pau-brasil. Então, tem plantas de várias regiões do país. Ó, dá pra andar, lá tem 2 andares, né? As pessoas andam lá dentro. Olha um lago lá que brota lá de dentro, uma cascatinha. Vai lá pra fora daí, essa cascata. Esse aqui é o jardim, então, os canteiros em forma geométrica, ó. Cada tempo eles são plantados com alguma coisa, né? Algum tipo de planta.
Esta é a estátua Amor Materno e tem os chafarizes ali embaixo, ó. Que é a entrada dele, né, com os arcos, para acompanhar o formato lá. O Jardim das Sensações, olha como é que as crianças vão ali, ó. De olhos vendados, né? Elas apalpam a planta, cheiram, né? Aqui está cheirando ó, a planta. Já observar as plantas de outra forma, né? Através do olfato e do tato. Olha aqui, essa ali temos a cadeirante, depois temos a menina abraçando a árvore ali para perceber a sensação, né? Aqui mais uma parte desse jardim. Aqui nós temos um dos lagos, né? Então é um espaço bem grande. Gostaram então de aprender mais um pouquinho? Ótimo, né? Então nos vemos daqui a alguns minutinhos na aula de ensino religioso. Aguardem! Olá, estamos de volta. O nosso tema de hoje é cuidar da natureza. Seguindo aquela ideia que nós estávamos tendo já na aula de português, do Jardim Botânico, que é um lugar de preservação de espécies, né? Onde as crianças e as pessoas que visitam lá também aprendem a cuidar melhor da natureza. Nós vamos continuando esse mesmo tema na aula de ensino religioso. Essa está na página 28 da nossa apostila. Então aqui a professora colocou um poema que diz a natureza ameaçada. Será que a natureza está ameaçada, pelo que vocês têm visto? Sim, ela está ameaçada há muito tempo. Então a natureza é o verde que nos ajuda a viver. Temos muito que preservá-la e não deixar o verde morrer. A natureza é um encanto que cobre a terra, mas aqueles que não pensam destroem como guerra. Alguns animais de nossa fauna estão ameaçados de extinção. Outros já foram extintos, como o solitário e o mergulhão. A derrubada das árvores, as queimadas e a poluição acabam com os seres vivos e deixam o solo sem proteção. O homem vem ameaçando as próximas gerações, vem acabando com as matas, deixando solos em erosões. Mas ainda há tempo de salvar a beleza, basta o homem acreditar e dar valor à natureza. E vocês têm algumas imagens ali do lado do poema, né? Essas imagens têm alguns animais ali, plantas, nós temos árvores cortadas, nós temos um caminhão carregando toras, um rio todo sujo, uma mata queimada, mas também temos ali crianças recolhendo o lixo adequadamente, plantando, né, árvores e flores, tá? Cuidando da natureza. Então nós podemos fazer a nossa parte, né? Não é só dizer que é lá que estão desmatando, é lá longe que acontece isso, tá? Mas a natureza somos nós, é a nossa casa, o nosso quintal, o nosso jardim, né? Então vamos colocar na nossa casa mais flores, mais plantas, né? Elas refrescam o ambiente, elas renovam o ar, né? Por que não plantar uma arvorezinha no nosso quintal para ter uma sombra, né? Para purificar o ar, né? Escolhe lá uma árvore que não vai ser muito grande, que não vai prejudicar. Já estarei colaborando com a troca do carbono no ar, né? Nós temos o carbono, que é o ar sujo dos carros, das pessoas, dos animais, que está no ar, e a árvore é ela que faz essa troca, ela absorve esse carbono, esse metano, esses gases tóxicos, sujos, e ela libera o oxigênio, que é o principal gás para a nossa respiração. Então, cuidar do solo, né? Não jogar as coisas, lixo no solo, né?
não deixar o solo desprotegido sem uma plantação, né? Vocês viram quando às vezes dá aqueles ventos, levanta aquela poeira, é solo que está desprotegido, ele está solto. Isso nós já falamos nas nossas aulas. Então, quantas coisas nós já falamos durante as nossas aulas de ciências, de geografia, né? Até de história, né? De não saber usar o meio ambiente e vê-lo destruído agora. Então, tudo que nós temos de destruição, de incêndios, né? Existe um incêndio que é causado muitas vezes pelo calor e a mata seca. Mas a maioria deles é criminoso. É alguém que vai lá e acende de propósito. Ou então é por acidente, as pessoas que jogam bitucas de cigarro na estrada e não apagou e vai para um lugar que está seco, né? E tantas outras formas que existem de você não cuidar do ambiente que vai chegar a pegar fogo, né? Tem gente que vai acampar, faz fogo, né? E deixa lá as brasas. Vocês viram o ano passado o que aconteceu com os incêndios lá no Pantanal? Quantos bichos morreram? Morreram queimados, muitos morreram agora, porque não tem o que comer, né? Não tem animais para eles se alimentar, morreram agora, esse ano. Outros não suportaram as queimaduras, foram aos poucos, né? Indo e morrendo, então tem bem poucos bichos. E os bichos são importantes também na natureza, todo um ciclo. Então, como que nós podemos fazer isso? Cuidar da nossa cidade, preservar as árvores, ter um canteiro na nossa casa, trabalhar com as plantas, dar valor a isso, né? Não adianta ter lá a casa toda ela cheia de calçado, não tem nada, né? É muito quente isso. A planta não, a planta lá refresca a casa da gente. Suja, a calçada suja, a árvore suja porque ela cai as folhas dela. Nós também perdemos nossos cabelos, nós também sujamos. E sujamos muito mais no mundo do que a árvore, né? A folha seca você vai lá junta, né? Pode até enterrar as folhas secas que elas vão virar adubo, né? E as tuas sujeiras, o que vai acontecer? Vão poluir, né? Então, às vezes não podemos ficar só pensando na nossa comodidade, no nosso bem-estar e esquecemos da natureza, do rio, né? Da água, da economia da água, dos cuidados que temos que ter. Tá? Então ele fala que ainda é tempo da gente mudar o pensamento da gente, né? Que ainda nós podemos trazer essa beleza, nós ainda podemos restaurar as matas. Como a professora falou no início da aula, né? O viveiro ali na prefeitura, ele vende e muda de árvores nativas, árvores da nossa região, que são naturais daqui, né? Que tal procurar lá ver uma plantinha para pôr na sua casa? Agora esses dias houve distribuição de plantinhas por causa do dia da árvore, né? Ganhou uma mudinha, joga fora, né? Acha um lugarzinho adequado lá e plante a arvorezinha. Se ela vai crescer muito, vai podando ela, né? Cuidar de uma planta também nos faz crescer como pessoa, sabia? Porque a gente tem uma responsabilidade. Essa plantinha está sob a minha responsabilidade. Eu tenho que ver se ela está sendo bem regada, se ela está no lugar adequado, né? Se ela está crescendo bem, tá bom? Então vamos ver se vocês assumem uma planta lá para cuidar, nem que seja no vaso, tá? Tá bom? E depois vamos fazer atividade aqui, ó. Uma atividade na outra página que vai falar também sobre isso. E tem ali um desenho bem bonito, ali tem os girassóis, né? Tem uma menina regando planta, tem os animais, uma árvore, então é um desenho bem bonito, tá? Onde tem vida. Pensaram que bonito você ter um jardim na sua casa com bastante flores? É muito bom, né? Você olhar lá aquelas flores crescendo, cada dia elas estão diferentes, vão ficando maiores, vai saindo os botões, vão abrindo, né? Então isso é muito bonito. Daí aqui, ó, o que você poderia fazer para cuidar da natureza? Será que eu vou conservar os jardins e as praças? Hein? Cuidar, o que é conservar? Cuidar. Ou ir lá arrancar as mudas que são plantadas? Passar por cima? Não, né? O que mais que eu posso fazer para cuidar? Então marca X lá na primeira. Respeitar as árvores, né? Respeitar a árvore é o quê? Não tirá-la por qualquer motivo, usá-la só como produto comercial. Se eu tenho ela na minha casa, ela está num lugar adequado para ela está sendo regada, ela está crescendo bem, né? Prender passarinhos em gaiolas, isso é cuidar da natureza? Claro que não. O coitado do bichinho, ele nasceu na natureza. Você acha que você ia gostar de viver numa gaiola o dia todo?
A vida toda não, né? Então, manter rios limpos. Isso é um grande desafio, mas eu posso, não jogando lixo na rua, né? Fazendo a separação adequada do lixo. E tratar bem os animais que eu tenho em casa, os animais da natureza. Vi um sapo, eu tenho que matar o sapo, né? Coitado do sapo, já tem pouco sapo e ainda vou matar. Ele elimina os insetos, né? Desnecessários. O vizinho lá do meu tio gosta de caçar tatu, né? Pra que caçar o bichinho? Né? Não é uma diversão isso mais, caçar, né? Isso é coisa do passado, né? Lá na história do Chapeuzinho Vermelho que tinha o caçador lá. Né? Hoje em dia não se sai mais caçar bicho silvestre, né? Isso é até proibido, né? Fazer esse tipo de coisa. Então, também não posso ficar judiando dos animais. Eu lembro uma vez que lá na casa da minha mãe tinha um lagarto, coisa mais linda, ela cuidava do lagarto. Coitado do lagarto, resolveu um dia sair nos fundos da casa lá, os vizinhos cobriram ele de chumbinho. Pra que judiar do bichinho? O bichinho nunca mais apareceu, né? Então, fazer essas malvadezas com os bichos, né? Como tem gente que faz. Porque eles também fazem parte da natureza, tá? Então pense, leiam de novo o poema, pintem o desenho e respondam as questões. E mudem um pouquinho de atitude também, tá? Um abraço para vocês e até outra semana.